Espero que todos estejam bem. Aqui no chat, por favor, está todo mundo escutando direitinho? Vendo o compartilhamento? Sim, todo direitinho. Beleza, então pronto, vamos começar. Vamos começar, que o negócio foi complicado, meu irmão. Bora nós. Aí, como eu disse, né, a lista 7, né, você tem a matemática financeira, aí você tem questões que falam sobre porcentagem, juros simples e juros compostos. A primeira questão não necessariamente está na ordem da lista, tá? Eu coloquei de acordo aqui com a ordem que foram me enviando. Então, essa primeira questão, provavelmente, ela não é a primeira questão da lista, mas não tem problema. Todas as questões estão na lista. Então, vamos lá. Na compra de um eletrodoméstico, alguém ia falar em alguma coisa? Não, né? Então, vamos lá. Na compra de um eletrodoméstico, uma pessoa pagou um total de R$1.000. Da seguinte forma. Ela deu uma entrada de 10% desse valor total e o restante em 5 parcelas mensais. Ó, há uma tentação que a gente pega o valor e vai dividir por 5. Ó, você tem que terminar de ler o enunciado. Porque quando eu pego um valor e divido por 5, o resultado é o mesmo valor, né? Então, as 5 prestações têm o mesmo valor. Mas não é o que a questão está dizendo. O que a questão está dizendo? As 5 parcelas formam uma progressão aritmética crescente, de razão igual a 40. O valor em reais da última parcela paga foi. Então, a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu lembrar aqui uma coisa para você. Quando a gente está estudando PA, PG, a gente sabe que tem umas maneiras, né, meio assim, mais fáceis, né, de escrever PA e PG. No caso, só PA, não vou falar em PG porque a questão não fala. Então, o cara está dizendo que vão ter 5 prestações e essas prestações estão em PA. Então, eu vou ter uma PA de 5 termos. Quando eu escrevo uma PA de 5 termos, eu posso escrever assim, ó. A primeira parcela X, X mais R, X mais 2R, X mais 3R, X e X mais 4R. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Eu posso escrever a sequência toda desse jeito, tá? Não está nada errado. Está tudo certo. Só que eu vou escrever do jeito que a gente aprende, né, de maneira mais, digamos assim, mais simples. A gente escreve assim, ó. Toda vez que tiver uma PA de 5 termos, nós podemos escrever essa PA como sendo x menos 2R, x menos R, x mais R, não, desculpa, x, x mais R e x mais 2R. Certo? Eu posso fazer do outro jeito? Pode, mas aí, nesse caso, é mais simples. Por quê? Porque, vamos lá, ó. Quando eu escrevo os 5 termos desse jeito, eu vou ter uma PA onde, de um lado, eu vou ter 2R negativo, do outro, eu vou ter 2R positivo. De um lado, eu vou ter R negativo, do outro, eu vou ter R positivo. E aí eu posso simplesmente o quê? Eu posso simplesmente cortar, né? Eu posso simplesmente cortar. Mas, Alexandrino, o R é a razão, isso. E a razão é quanto? Neste caso, a questão foi bem clara. Razão é igual a 40. Então, se você escrever daquele outro jeito, você vai ficar, ó, x, x mais 40, x mais 80, x mais 120, x mais 560. Pronto. Essas aqui são as 5 parcelas. Mas eu não vou escrever desse jeito, tá? Vou escrever
do jeito que eu escrevi aqui do lado, no lembrando. Bom, ele deu 10% de entrada. O que foi dividido em 5 vezes foi o restante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular 10% de 1.000. Quando eu calculo 10% de 1.000, todos nós sabemos calcular, eu transformo 10% como sendo 10 sobre 100. Ah, Alexandre, essa conta nem precisava fazer. Não, mas a gente faz, tá? Aqui a gente faz as continhas tudo bonitinho. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 100. Isso aqui nós chamamos de entrada. Então, o restante da dívida, a dívida ficou 1.000 menos 100. Quando eu faço 1.000 menos 100, a dívida é igual a 900. Pois bem, é esse 900 que foi dividido em 5 parcelas, e essas parcelas formam uma PA. Então, 3. A minha PA está aqui, ó. Essa é a minha PA. Se eu somar essas 5 prestações, eu vou ter 900. Então, vai ser assim, ó. Primeira prestação, mais a segunda prestação, mais a terceira prestação, mais a quarta prestação, mais, peraí, só um minutinho, mais a quinta prestação. Olha, eu não preciso, isso aqui vai ser igual a quanto? 900. Eu não preciso nem substituir, porque, ó, menos, como eu disse lá no começo, ó, menos 2R vai embora com menos 2R, menos R vai embora com mais R. Ficou somente X. X mais X mais X mais X mais X. Então, você tem 5X igual a 900. Cheguei à conclusão que o X vale quanto? O X vale 180. Mas veja, do jeito que eu optei escrever, o X, ele não é a minha primeira prestação, tá? O X é a minha terceira prestação. Tá? Então, tem que só tomar cuidado com isso. Aí me diz uma coisa. O que é que ele quer? Ele quer a última prestação. Como a PA ela é crescente, a última prestação é a prestação maior. Então, é esta que é a última prestação. Então, eu quero saber a quinta prestação. Então, 4. A quinta prestação, que no caso seria o A5, né? Vai ser X mais 2R. E aí, no caso, você vai ter a quinta prestação igual ao X, que é 180, mais 2 vezes 80. Não, desculpa, 2 vezes 40. Porque a razão é 40. Então, a quinta prestação vai ser 180 mais 80. Finalmente, para nossa alegria, a quinta prestação vai ser 260. Ele não pediu, né, todas as prestações, ele pediu só a última, então vamos perder tempo só fazendo aquilo que ele pediu. Então, a resposta certa, item D de dado. A batalha, pessoal, C de casa, desculpa. A batalha agora é resolver a primeira listazinha da revisão para global. Já começamos a revisão para global. Então, a lista 8, ela já é uma lista que tem exercícios de funções, não, de trigonometria de maneira geral, tá? É uma lista que tem trigonometria geral.
Segunda questão. O telefone celular custava R$ 2.000 em janeiro. Em abril, seu preço foi reajustado em 10%, ou seja, aumentei 10%. Em junho, o preço foi novamente reajustado em 10%. Então, subiu de novo mais 10%. Numa promoção, em novembro, Rogério finalmente comprou com um desconto de 20%. Ou seja, eu tive um desconto de 20%. Quanto ele pagou pelo aparelho? Bom, pessoal, deixa eu fazer aqui uma observação, tá? Ó, lembrando. Quando eu aplico juros sobre juros, em cima de juros, juros em cima de juros, a gente chama esses juros de juros compostos, né? Só que antes da gente estudar juros compostos, a gente precisa lembrar que existe um negocinho chamado de aumento sucessivos. Aumentos sucessivos é quando eu tenho só aumentando uma porcentagem, depois aumentou outra porcentagem, depois aumentou outra porcentagem, tá? Então a gente faz assim, ó. O preço final vai ser o preço inicial multiplicado por 1 mais a primeira taxa de aumento, multiplicado por 1 mais a segunda taxa de aumento, multiplicado por 1 mais a terceira taxa de aumento, multiplicado por 1 mais a última taxa de aumento. Isso vale quantas taxas de aumento você tiver. Não interessa se são 2, 3, 4, não interessa. Essa regra vale para a quantidade de aumentos que você tiver. Então, não tem problema ser 2 taxas, 3 taxas, não tem problema, tá? Vou só ajeitar aqui porque ficou parecido o RE. Isso aqui é 1. Bom, mas puxando um gancho, eu posso também ter, além de aumentos, eu posso ter descontos. Deixa eu ajeitar aqui, que está torto. Eu posso ter o quê? Eu posso ter descontos. Então, você tem os descontos sucessivos. Descontos sucessivos. Ora, pensa comigo. Se o aumento eu vou colocar mais, o desconto eu coloco menos. Então, o preço final vai ser o preço inicial multiplicado por 1 menos a primeira taxa, multiplicado por 1 menos a segunda taxa, multiplicado por 1 menos a terceira taxa, multiplicado por 1 menos a última taxa. Perfeito? Nessa questão, há uma mistura. Mistura por quê? Porque, ao mesmo tempo, você tem aumento e tem desconto. Vixe! E agora? Não tem problema. O que você tem aumento é mais. O que você tem desconto é menos. E acabou-se. Só isso. Tá? O que é a fórmula dos juros compostos? Raciocina comigo. Só um pouquinho. Raciocina comigo. Ó, eu tenho uma mercadoria e eu aumentei 10%. Ela veio para esse preço. Eu aumentei de novo 10%. Ela veio para esse preço. Eu aumentei de novo 10%. Certo? Então, eu tive aí 3 aumentos, tá? Então, eu tive 3 aumentos sucessivos. Então, ficaria assim, ó. Preço final vai ser o preço inicial vezes 1 mais a primeira taxa, né? Uma primeira taxa, no caso, 10%, que é 0,1. Depois eu aumentei de novo. Depois eu aumentei de novo. Só que pensa comigo. Isso aqui
1 mais 0,1. 1 mais 0,1. E 1 mais 0,1 está sendo multiplicado. Então, repete a base, e somos expoentes. E essa fórmula aqui, pessoal, é a fórmula que a gente conhece como sendo montante, capital, 1 mais taxa elevado a t. Certo? Então, o que é que acontece? Essa fórmula aqui é como se fosse a fórmula dos juros compostos. Por que eu não posso resolver essa questão, Alexandrino, pela fórmula dos juros compostos? Porque mesmo sendo juros compostos, a taxa ela tem que ser a mesma. E aí, no caso, não é a mesma taxa. O primeiro foi 10, depois foi 10, depois foi 20. Então, eu não posso aplicar essa fórmula. Se fosse aumento de 10, aí você, né, teria a resposta como sendo realmente a formulazinha dos juros compostos, tá? Então, essa fórmula que eu vou aplicar, ela é, vamos dizer, antecessora dos juros compostos. A gente transforma essa fórmula quando tem aumentos com a mesma taxa, tá? Então, só para tentar contextualizar na cabeça de vocês, para facilitar. Então, vamos lá. O telefone custava quanto? Custava 2.000. Então, significa dizer que é o preço inicial, né? Então, vamos pensar, o preço final vai ser 2.000 vezes. Ele teve um aumento de 10%. Então, é 1 mais 10%, 0,1. Vezes. Ele teve um aumento de 10%. Então, 1 mais 0,1. Vezes. Porém, a terceira taxa, que é de 20%, não foi aumento. Foi uma redução. Então, o desconto é 1 menos 20%. Então, o preço final vai ser 2.000 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 0,8. Quando você faz esse produto, você vai ter 1.936, tá? Eu já fiz 1.936 reais. Alexandre, mas não, poxa, vamos pensar. O cara aumentou 10%, depois aumentou 10%, depois diminuiu 20%. Não era para ele voltar para o preço original, não? Não. Por quê? Porque o aumento é em cima do preço atual. Então, se eu tenho 2.000, e eu aumentei essa mercadoria em 10%, 10% de 2.000 é 200. Então, significa dizer que ela foi para 2.200. Se ela foi para 2.200, eu tive outro aumento de 10%. Então, aumentou 220. Então, foi para 2.420. Só que quando agora eu vou dar o desconto, em cima disso aqui. Tá? Então, não é a mesma coisa. Eu aumentar 10% e em cima desse valor dar desconto de 10%, eu não volto o preço original. Tá? Não volto. Beleza? Então, espero que vocês estejam entendendo. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Fala aí, quem é que está levantando a mão? É o RV999. Sou eu. Diz aí. Mas o senhor disse que vai aumentando em cima do que já foi dito, mas como é que eu posso ver isso aí na questão? Porque dizem que o preço foi ajustado e tal, mas aí eu teria que pensar que seria em cima do que já foi, né? Mas, sei lá, a questão deixa só dizendo que... Cara, é o contexto da questão, né? Quando ele diz assim, ó, o telefone custava 2.000 em janeiro. Em abril, o seu preço foi reajustado em 10%. Então, não existe mais o preço de 2.000. Se ele foi reajustado, ele custava 2.000 e ele passou a ser 2.200. Então, esse preço não existe mais. Se ele vai sofrer um novo aumento, ele não pode sofrer em cima desse, por quê? Porque esse preço já não existe. O preço que existe
é esse novo preço. A não ser que na questão ele deixasse claro, ele teria que dizer na questão que todas essas porcentagens eram em cima do valor original de 2.000. Aí tudo bem. Mas nesse caso, a mercadoria era 2.000. Ela sofreu um aumento, foi para 2.200, o preço não é mais 2.200. Não existe mais o aparelho de 2.000. Só vai existir o aparelho de 2.200. Beleza? Entendi, obrigado. Valeu. Vamos aqui para a próxima. Pode vai ser rápido, porque a listazinha pequenininha, 5 questões. Então, acho que na parte da matemática financeira aí estão melhores do que na trigonometria, né? Porque na trigonometria tiveram mais listas, mais dúvidas. Na matemática financeira, que foi essa, pelo menos essa lista, ou a lista estava num nível bacana, ou então vocês estão se garantindo mesmo, né? Tomara, né? Porque tudo, no final das contas, todas as matemáticas, elas contam para uma única média. Bom, um ciclista percorre determinada distância com uma velocidade de 20 metros por segundo e demora 50 segundos para concluir o trajeto. Para diminuir seu tempo em 20 segundos, qual deve ser a nova velocidade para percorrer a mesma distância na mesma distância, nas mesmas condições? Ora, vamos pensar o seguinte: se eu quero diminuir o tempo, a gente sabe que velocidade e tempo são inversamente proporcionais para o mesmo percurso. Se eu tenho um percurso de 1 quilômetro e eu vou andando, eu demoro um tempo X. Se eu vou com um avião a jato para percorrer esse 1 quilômetro, a velocidade vai ser outra. Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. São duas grandezas inversamente. Só que tem um detalhe. Eu não quero só diminuir o tempo. Eu quero diminuir o tempo em 20%. Só que para eu diminuir o tempo em 20%, eu preciso saber qual é o tempo original. Eu não sei, a questão não deu. O tempo foi 1 hora, o tempo foi 35 minutos, o tempo foi 40 segundos, não disse. Tá? O que foi que ele disse? Ele disse que a velocidade é de 20 metros por segundo e demora 50 segundos. O que é velocidade velocidade de 20 metros por segundo? Quer dizer que a cada segundo que se passa, eu vou andar o quê? Eu vou andar 20 metros. Deixa eu ver se tem aqui. Gabi, essa semana sai, tá? Ela está me perguntando aqui sobre a nota do TD. Essa semana sai, viu? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Primeiro, a gente tem que lembrar que velocidade média é uma razão. A gente sabe que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Como é que você sabe, professor de física? Não, é porque, quando eu digo que a velocidade é 20 metros por segundo, é 20 metros dividido por 1 segundo. Metros é deslocamento, distância. Segundo é tempo. Então, a partir da ideia, eu construí a fórmula. Claro que a fórmula já existe, né? Então, vamos lá. A velocidade foi de 20. Opa. A velocidade é de 20. O espaço eu não tenho. Mas eu tenho um tempo. 50 segundos. Quando eu multiplico meus, multiplico extremos, 20 vezes 50 vai ser 1.000. Então, ΔS vai ser igual a 1.000 metros. Ou seja, eu percorri de um lugar para o outro e a distância entre esses dois lugares de 1.000 metros. Não vou transformar para quilômetro, porque não há necessidade, tá? Mas 1.000 metros, certo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu preciso saber qual é o meu novo tempo. O que é que eu quero? Eu quero diminuir. Eu quero diminuir o meu tempo em 20 segundos. Eu vou ter um desconto de 20 segundos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou... De duas uma. Eu posso calcular quanto é que vale 20% de 50
E depois eu diminuo, assim, ó, 20% de 50, vai embora, vai embora, vai embora, 10. Ou seja, eu tenho que diminuir 10 segundos. Se o meu tempo era 50 e eu quero diminuir 10, ele vai o quê? Ele vai para 40. Ou então eu posso usar a ideia daquela fórmula passada, tá? Que é, no caso, o tempo não é valor, né? Não é preço. Então, o tempo final vai ser o tempo inicial vezes aumento ou redução? Redução. Então, vai ser 1 menos a taxa. Então, o tempo final que eu quero vai ser o tempo inicial, que é 50, vezes 0,8. Ora, 0,8 é 8 sobre 10. Vai embora 0 em cima com 0 embaixo. Então, o tempo final que eu quero, 40 segundos. Beleza. Qual é a desvantagem de você resolver dessa forma? A desvantagem é que eu não sei o quanto diminuiu. Eu saio do valor inicial e vou para o valor final. Quando você faz desse jeito, eu calculo o que caiu, o que diminuiu. Tá? O que diminuiu. Aí depois eu tenho que diminuir do original. Tá certo? Deixar claro isso. Se a questão perguntasse qual era o tempo que foi diminuído, eu teria que calcular 20% de 50. Bom, esse é o meu tempo que eu quero ter. Então, eu tenho 1.000 metros para percorrer em 40 segundos. Então, nós vamos para a razão. De novo para a razão. Velocidade, ΔS, sobre ΔT. A velocidade é o que eu quero. O ΔS não muda, é 1.000. E o tempo é que eu quero, 40. Então, vai logo embora. Um 0 com 0, 100 dividido por 4, nós vamos ter 25. Então, nós temos 25 metros por segundo. Tá? Não poderia ser 4 e não poderia ser 16. Se eu não soubesse resolver, se eu tivesse pelo menos a noção, só a noção, que velocidade e tempo são grandezas inversas, então, se eu quero diminuir o tempo, eu tenho que aumentar a velocidade. Se a minha velocidade era 20, não pode ser 16, não pode ser 4, tá? Então, 25 metros por segundo. Então, você tem a resposta item C. Questão de número 4. Estou indo lá toda a vida no chat, tá? Em PG, era. Vitória, a primeira questão foi... Só se eu copiei errado. Mas a primeira questão está dizendo que é PA. Essa aqui, a segunda... Não, eu não preciso pensar nessa questão da PG, não, tá? Porque se eu for para PG, eu tenho que ter um aumento ou uma regressão, né, na constante, que é a razão. E, no caso, vai ser multiplicado, né? Mas aí, no caso, eu vou multiplicar por 1,01, depois eu multiplico por 1,001, depois eu multiplico por 0,8. Então, eu não posso dizer que isso está em PG, não, tá? Isso, exatamente. Quando a gente trabalha exatamente assim, tá? Mas no caso teve aí um desconto, aí misturei um aumento e é como se eu tivesse numa mesma sequência, é como se eu dissesse que uma PG tem razão
2, ou seja, ela vai ser multiplicada por 2. E 1/2. Ela vai ter, de um ponto para o outro, ela vai, em vez de multiplicar por 2, ela vai multiplicar por 1/2, ou seja, ela vai dividir por 2. Aí não, a PG, ela tem também a razão constante, tá? Show de bola. Vamos lá. Questão de número 4. Questão que envolve porcentagem e envolve área, né? O raio de uma circunferência com área igual a 16 pi centímetros quadrados foi aumentado em 50%. Eu não sei qual é o valor do raio, mas eu sei que foi aumentado em 50%. Qual o valor da área da nova circunferência, na verdade, limitada pela circunferência, após o redimensionamento do comprimento do raio. Então, ó, ele está perguntando qual é o valor da área, ele não está perguntando quanto aumentou, tá? Então, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente vai, eu não tenho um raio, mas eu tenho uma área. Como é que eu calculo a área de uma região limitada por uma circunferência? Área de um círculo. πr2. Onde você tem esse π, que é aquela constante, né? Aí ele te deu que a área vale quanto? A área vale 16 π. Isso vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Aí vai embora. O π vai embora com π. 16 é igual ao raio ao quadrado. Como o raio é um número positivo, logo, o raio é quanto? O raio é 4. Então, o raio inicial é 4. Ele sofreu um aumento de 50%. Então, como é que a gente pode fazer? 50% de 4, isso vai ser 2. Isso aqui é o aumento. Era 4 e aumentou 2. O novo raio passa a ser quanto? 6. É uma saída. Mas eu posso dizer o seguinte: medida raio final vai ser o raio inicial multiplicado por 1 mais o aumento, que é a taxa, né? Então, eu vou ter, ó, o raio final vai ser o raio inicial 4, multiplicado por 1 mais 50% é 0,5. Então, o raio final, que é o raio 2, vai ser 4 vezes 1,5, que você vai ter 6. Mesma coisa, eu estou sempre deixando claro. Se você fizer desse jeito, você vai ter o aumento e depois você vai ter que somar com o preço inicial. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Não. Se você pegar 4, 1 mais 0,5 e aplicar a propriedade distributiva, olha só o que aconteceu. Isso aqui é o inicial, 4. Isso aqui é o aumento. O que é que eu estou fazendo com os dois? Estou somando. Por isso que dá 6. Só que não é uma fórmula, né, nova. A gente vai ganhando tempo e experiência. Mas você pode fazer quebrado, não tem problema. Tá? Bom, aí ele quer saber a nova área. Então, 3. A gente sabe que a área de um círculo vai ser πr2. E vezes raio ao quadrado. Então, a área vai ser π vezes 6 ao quadrado. A área vai ser 36π. 36π centímetros quadrados. Tem também uma outra maneira que a gente poderia fazer por semelhança. Só que, no caso, para essa questão, eu acho 1000 vezes pior. Tá? Então, eu não vou fazer nem cogitar falar naquela parte de semelhança. Tá? Quando é que duas figuras são semelhantes, as medidas lineares terão uma constante k, a medida de área vai ser k ao quadrado. Não vou nem pensar nisso, porque vai complicar o juízo de vocês. Tá? E vamos para a nossa última. Disse que ia ser rapidinho hoje.
Essa aqui realmente, né, realmente essa é a questão um pouco mais complexa, né? Os clientes de um banco podem realizar apenas duas operações financeiras. Primeiro, fazer investimentos, que rendem juros compostos a uma taxa mensal de 1%, ou pegar um empréstimo com juros compostos a uma taxa mensal de 5%. O banco usa o dinheiro dos investimentos para conceder os empréstimos, obtendo lucro nessas transações. Considere que um cliente X investiu R$ 1.000 em um banco. E esse banco pega esse valor e empresta para um cliente Y. Após 12 meses, o cliente recebeu o montante da aplicação e o cliente Y pagou o empréstimo, admitindo 1,01 elevado a 12 igual a 1,13 e 1,05 elevado a 12 igual a 1,08, não, 1,80, o lucro em reais obtido pelo banco com essas operações financeiras é, vamos pensar o seguinte, aqui está o banco e aqui está cliente X, e aqui vai estar o cliente Y. O banco, vamos supor, para todo mundo entender, o banco não tem dinheiro. O banco está zerado, não tem dinheiro. O cliente X, rapaz, eu tenho dinheiro, mas se eu ficar comigo, eu vou colocar R$ 1.000 aqui debaixo do meu colchão. 12 meses depois, vai continuar com esses R$ 1.000. Então, o que é que o cliente X disse? Eu vou pegar esse 1.000 e vou fazer uma aplicação. Eu vou aplicar no banco. Aí o banco, ele vai devolver o dinheiro 12 meses depois para esse cliente, tá? Ele emprestou, ou desculpa, o X investiu. Quando eu digo que uma pessoa investe dinheiro no banco, é como se essa pessoa estivesse emprestando dinheiro para o banco. Então, o cliente X, ele emprestou R$ 1.000. Claro que ele não vai receber R$ 1.000, ele vai receber outro valor. Quando o cliente X bota R$ 1.000 no banco, aí o banco, né, não é besta nem nada, empresta esses R$ 1.000 para o cliente Y. Veja, o banco, ele pegou dinheiro dos outros e emprestou para terceiros. O dinheiro que o banco pegou foi do cliente X. Aí, o empréstimo que o banco fez para o Y vai pagar. E vai pagar com juros. E é juros compostos. Então, ele vai devolver. Ora, eu peguei 1.000, emprestei 1.000. Só que quando eu pagar para quem me emprestou, e quando eu receber para quem eu emprestei, vai ter diferença. Eu quero saber quem é essa diferença. Ou seja, eu tenho que saber quanto o banco vai devolver na aplicação do X e quanto o cidadão Y vai pagar para o banco. Quando eu fizer essa diferença, eu vou ter o quê? Eu vou ter o lucro do banco. Então, vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar com o cliente X. O cliente X faz uma aplicação em juros compostos e ele faz uma aplicação em juros compostos quando tem aí a história de R$ 1.000. Então, vamos usar a fórmula, tá? Como é que é a fórmula? Vem para usar uma vez. Então, vamos lá. Ó. Montante é capital, 1 mais taxa, porque é investimento, elevado a T. Então, o montante, que é o dinheiro que o banco vai devolver para o X, é o capital que ele investiu, 1.000, 1 mais. A taxa é de 1%, 0,01 elevado a 12. Então, o montante vai ser igual a 1.000 vezes 1,01 elevado a 12. Eu acho que eu tenho. 1,01 elevado a 12 é 1,13. Então, o montante vai ser 1.000
vezes, quanto é? 1,13? É, 1,13. Então, o montante vai ser 11.130, né? Não, 1.130. Não, 1, 2, peraí, 0, deixa eu para não errar, 1, 2, 3. 1.130, né? É, 1.130. 1.130, ou seja, aqui, ó, 1.130. Beleza. O X emprestou 1.000 para o banco e o banco devolveu 1.130. Agora vamos para o Y. O cliente Y, está aqui o cliente Y. Ele vai pedir emprestado. Então, montante, capital, 1 mais taxa elevado a T. Aí, ó, o montante, aqui é o montante X, tá? Montante X. Aqui vai ser o montante Y. Capital é 1.000. 1 mais 5. 0,5. 0,0512. Então, o montante vai ser 1.000 multiplicado por 1,05 elevado a 12. Então, o montante vai ser 1.000 vezes 1,05 elevado a 12 é 1,80. 1,80. Então, o montante do Y vai ser 1.800. Então, veja. O banco pegou 1.000 e devolveu 1.000, certo? Só que o banco do X pagou 130 e do Y recebeu a mais 800. Então, teve um lucro, né? Então, para terminar, quem é o lucro? O lucro vai ser igual a 1.800 menos 1.130. Isso aqui dá 70.600. Certo? Alexandre, por que deu um lucro tão alto? Porque a taxa de juros é diferente. O banco ele vai pagar para o cara X uma taxa de 1%. E o banco vai receber do cara do Y a uma taxa de 5%. Então, é muito maior o que ele vai receber, tá? Do que ele está pagando. Tranquilo? Beleza? Então, pronto. Aqui a gente chega finalzinho da nossa 7ª aula do nosso projeto Resumão. Beleza? Beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Vamos fazer a próxima lista e mandar para mim as dúvidas. Tranquilo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Valeu.